escatologia, sobre o fim dos tempos, sobre o anticristo. Uma pergunta que sempre vem para mim é o que é o tal do Gog e Magog? Sim. A gente está encaminhando para o fim desse momento, mas eu não queria terminar sem ouvir um pouco sobre isso, porque eu sei, eu nem abri as perguntas aqui, mas eu sei que deve ter gente perguntando o que é Gog e Magog? Então, pô, Sim. dá só um aperitivozinho para a galera. Cara, Gog e Magog, na verdade, é o Gog de Magog, ok? Gog de Magog é um nome escatológico para o anticristo. Gog é um nome escatológico do anticristo. Tanto é que o inimigo no fim do milênio também é chamado de Gog. Então, assim, a gente tem que entender que esse é um nome que Deus dá para o seu inimigo, Gog. Agora, de onde ele vem? Ele vem de Magog, ok? Magog é a sua terra. Se você... E é a Rússia? Não, não é a Rússia, cara. Infelizmente não é. Tá. Então, se você der uma olhada, cara, toda essa informação que eu vou compartilhar tá aqui em Ezequiel 38 e 39. São as referências para você entender qual é a nação do anticristo, ou de onde o anticristo vem. Porque o nosso papel não é descobrir necessariamente quem é, mas ficar de olho onde ele aparece e quais serão as suas reais intenções. Por isso que fica claro para a gente que o objetivo de Deus nas Escrituras é nos apontar para onde ele vem e qual a sua teologia. Não é necessariamente afirmar, será que é o Macron, ou será que é o Papa, ou será que é o Erdogan, ou qualquer outra pessoa política hoje no Oriente Médio, não seria esse o caso. Só que quando você começa a ler a profecia de Ezequiel 38, começa bem assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Ok? Ok. Então, ele posiciona para onde o filho do homem deve olhar, ou para onde Ezequiel deveria olhar, para entender de onde viria o inimigo final de Israel. Ok? O inimigo final de Israel, ele fica para o norte. Ok? E aí, você tem agora uma coleção de nações para você pesquisar quem elas eram nos dias de Ezequiel. Porque o problema nosso em estudar a escatologia é a gente obrigar a exegese no jornal. E falar assim, caraca, bicho, então deve ser isso. Não, não deve ser nada. Não tem que ser nada. Não tem que ser nada. O texto tem que ser o que o texto está falando. Então, quem era Magog, Meseque, Tubal nos dias de Ezequiel? Ok? Você vai ver, cara, que todos esses eram povos que estavam naquilo que a Bíblia chama de Ásia Menor. Ok? Todos esses povos, eles pertencem à Ásia Menor. Se a pessoa fizesse uma busca simples no Google, ela já saberia. Se ela colocar assim, nação tal, nome tal, nos dias de hoje, não seria difícil ela descobrir. Sim, não seria complicado, não. O problema é que as pessoas, elas não estudam simplesmente pelo que o texto está falando. Elas enfeitam, assim, por exemplo, onde que esses povos foram parar ao longo da história para poder justificar, talvez seja a Rússia. Mas você vai ver, cara, que tem gente que migrou daqui e foi para Irlanda, foi para Estados Unidos. Então, assim, será que vai haver uma invasão irlandesa de Israel no fim dos tempos? Não. Obviamente não. Então, assim, a profecia de Daniel 38, 39, ela aponta para a Ásia Menor. Quando você vê o que é a Ásia Menor hoje, a Ásia Menor hoje é a Turquia. Ok? A Turquia, ela engloba o território do que seria, nos dias de Ezequiel, de onde viria Gog de Magog. Pode incluir um pouco de Síria, né, um pedaço de Síria, mas
se você bota o dedo em Israel e bota assim, onde que é o norte é sempre de onde os inimigos vinham. E é ali, aqueles países, ou aquela religião. Me diz uma coisa. Ali. Ok. Paulo evangelizou essa região. Sim. No período que Paulo estava na escola de Tirano, ele formou alguns caras que eles evangelizaram essa região. E essa região se tornou aquilo que depois, no Apocalipse, chama as 7 igrejas da Ásia. É aquela região que Paulo evangelizou. Sim. Num dado momento, Jesus